A primeira metade do século XX foi um período turbulento, marcado por revoluções, guerras e grandes mortandades. Um dos episódios menos lembrados e abordados desse período foi a grave escassez e fome que custou a vida de centenas de milhares ou até milhões de ucranianos. Entre os anos de 1932 e 1933, esse período, que foi chamado por alguns de Holodomor, ocorreu quando a Ucrânia era uma das repúblicas que faziam parte da União Soviética, liderada por Iosif Stalin. O líder havia iniciado um processo de coletivização em massa e controle estatal das terras agrícolas, com o objetivo de usar os lucros da agricultura para transformar a Rússia e a União Soviética em uma potência industrial mundial. Existem debates e especulações até hoje sobre esse episódio, desde aqueles que sugerem que poderia ter sido direcionado contra a Ucrânia, até outros que negam isso. Não há consenso sobre o Holodomor. Flecha está satisfeito com essa ação, patriarca? Eles causam problemas quando tomam o controle dos estados, cometem crimes. Muitos ucranianos não tem, em seu tempo, seu desenvolvimento e suas consequências na história ucraniana e soviética. Aqui quem fala é Reinaldo Carrillo Vilches. E para aqueles que perguntaram como apoiar a nova enciclopédia, trago a notícia de que criamos um Patreon com documentários exclusivos sobre os temas mais polêmicos, com seminários ao vivo ministrados por nós e com vários outros benefícios. Seu apoio é fundamental para manter este projeto vivo. Abaixo vocês podem encontrar o link. Se não tiverem cartão internacional para o Patreon, oferecemos outras formas de pagamento. Vocês também farão parte da comunidade. Estaremos esperando por vocês. Vamos começar o vídeo de hoje. O chamado Holodomor, que em ucraniano significa literalmente matar de fome, é o termo com o qual diversos setores se referem àquela grande fome que ocorreu entre 1932 e 1933 na Ucrânia, que naquela época não era uma nação independente, mas sim uma das repúblicas que formavam a União Soviética. O Holodomor, vale ressaltar, ocorreu no contexto da chamada Fome Soviética de 1933, que aconteceu em toda a União Soviética e que merece um vídeo à parte. Para conhecer o desenrolar dos fatos dessa grande fome e o debate sobre as possíveis razões que a causaram, devemos primeiro voltar às origens daquele Império Vermelho que ia do leste da Europa até o extremo Oriente Siberiano. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas surge a partir da chamada Revolução Russa ou Revolução Bolchevique de 1917, ocorrida no coração daquele vasto Império Russo governado pelo czar Nicolau II. A Revolução Bolchevique, com uma base ideológica inspirada no marxismo e no socialismo, tem como líder um político de longa experiência na política russa e na militância comunista, chamado Vladimir Lenin. Sobre essa figura singular, temos um ótimo vídeo em nosso canal que convidamos vocês a assistir, pois nele abordamos com mais detalhes os acontecimentos da Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, a Guerra Civil Russa e a instauração do chamado regime dos sovietes. O fato é que, após a Revolução Bolchevique de 1917, que toma o poder apenas nos principais centros urbanos do Império Russo, tem início uma longa e sangrenta Guerra Civil Russa entre o Exército Vermelho, ou seja, os simpatizantes de Lenin e das ideias comunistas, contra o Exército Branco, formado pelos partidários do regime monárquico czarista e outros grupos anti-bolcheviques. Paralelamente a essa guerra, o recém-estabelecido governo bolchevique inicia uma série de políticas, entre as quais estavam a coletivização das terras e dos meios de produção. Em novembro de 1920, 3 anos depois, ocorre a vitória definitiva do Exército Vermelho, o que constituía um passo fundamental para a formação de um novo Estado.
que se erguia sobre a base do império mais extenso do planeta naquela época e que, além disso, fazia parte de um plano maior que contemplava a expansão das ideias revolucionárias e comunistas por todo o planeta. Após a Revolução e a Guerra Civil, inicia-se um novo e breve período em que se tenta normalizar a situação social, política e económica do pós-guerra, fundamentalmente com a chamada Nova Política Económica, impulsionada por Lenin a partir de 1921. Em contraste com os primeiros anos da Revolução, nos quais as forças produtivas foram coletivizadas, a nova política económica de Lenin trazia de volta uma espécie de abertura económica para a Rússia, dando mais espaço à iniciativa privada e até mesmo aos investimentos estrangeiros, em setores-chave como a indústria, as finanças e, claro, a agricultura. Neste último setor, imensas parcelas de terra foram rapidamente privatizadas para que seus proprietários pudessem contratar e comercializar livremente. Isso trouxe um alívio para a produção agrícola na Rússia revolucionária, enquanto essa nova estabilidade política e econômica ia se formando. Lenin e os demais líderes socialistas e bolcheviques da época finalmente formam, em 29 de dezembro de 1922, a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como ponto culminante do processo iniciado pelos bolcheviques em 1917. Essa união ou federação, que iria se expandir com o passar do tempo, foi originalmente formada por 4 repúblicas onde os comunistas já controlavam de fato esse território, sendo elas a República Socialista Soviética da Rússia, da Transcaucásia, da Bielorrússia e da Ucrânia, que agora estavam unidas sob um único Estado, um único ideal e uma única liderança, a de Vladimir Lenin. Agora, como a Ucrânia, uma nação que, apesar das semelhanças, também tinha diferenças étnicas e culturais com aqueles russos que dirigiam e lideravam aquele gigante soviético, chegou a esse ponto. O que era a Ucrânia antes da União Soviética? Desde a antiguidade, o território da Ucrânia, um país cheio de grandes planícies férteis, com agrupamentos montanhosos no oeste e no sul, foi habitado por diversos povos, incluindo cimerianos, citas e sármatas. Após vários anos em que houve pouquíssimas instituições políticas duradouras, no século IX surge o chamado Rus de Kiev, um poderoso estado medieval eslavo que é considerado a origem comum dos ucranianos, russos e bielorrussos. A atual capital da Ucrânia, chamada Kiev, também era naquela época o centro político e econômico daqueles povos eslavos que se reuniram em torno do Rus de Kiev. Essa federação, que unificava diversos povos da região, floresce especialmente nos séculos X e XI e chega a ser uma das maiores cidades da Europa naquela época. No entanto, após a invasão dos mongóis no século XIII, a Rus de Kiev vai se fragmentando em vários feudos, deixando o território ucraniano à mercê de vários domínios sucessivos, incluindo o Grão-Ducado da Lituânia e a comunidade polaco-lituana. Agora, nos séculos XVIII e XIX, grande parte da Ucrânia ficou sob o controle do chamado Império Russo, um império que havia se formado há alguns séculos e que vinha ganhando cada vez mais força com sua capital em Moscou. E com isso, a Ucrânia se torna uma parte importante do território do Império Russo. E além disso, vive boa parte do processo de ocidentalização que aquele Império Russo estava experimentando, com monarcas como Catarina a Grande, Nicolau I e Alexandre I. No entanto, vai ser no século XIX que a Ucrânia vai viver vários dos maiores eventos-chave de sua história como nação. Quando ocorre a Revolução Russa de 1917, sendo a Ucrânia parte daquele império czarista russo, essa terra vive anos de extrema instabilidade política e militar, como o resto do antigo império. Nesse sentido, em março de 1917, após a abdicação do czar Nicolau II a Rada Central, a da Ucrânia proclama a autonomia da Ucrânia diante desses acontecimentos. No entanto, vários meses depois, chega a Revolução de Outubro, ou seja, a Revolução dos Bolcheviques em Petrogrado, que leva ao poder os liderados por Lenin.
Diante desses fatos, o parlamento da Ucrânia, com simpatias pelos revolucionários russos, declara a criação da chamada República Popular Ucraniana. E em janeiro de 1918 proclamam a completa independência ucraniana da Rússia. Mas na Ucrânia existiam partidários da total independência ucraniana da Rússia e partidários de que a Ucrânia continuasse fazendo parte do recém-extinto Império Czarista Russo. E também havia partidários de uma adesão da Ucrânia a um eventual Estado soviético bolchevique proclamado na Rússia. Por essa razão, aquela independência que o parlamento proclama só vai se tornar efetiva em decorrência das revoltas, confrontos e conflitos que vão surgindo. Os ucranianos, partidários dos bolcheviques russos, estabelecem em dezembro de 1917 na cidade ucraniana de Kharkiv a chamada República Popular Ucraniana dos Sovietes. Essa república é reconhecida pelo governo de Moscou, mas não pelas demais nações. Depois, em 1919, essa entidade vai mudar seu nome para República Socialista Soviética da Ucrânia, que vai combater o governo independentista ucraniano e o Exército Branco junto com o Exército Vermelho recém-formado na Rússia Soviética. Depois disso, após anos de confrontos e conflitos na região, como a já mencionada Guerra Civil Russa, o Exército Vermelho vai consolidar seu domínio sobre a maior parte da Ucrânia. Ao final, apoiados pelos russos soviéticos, os ucranianos partidários da causa bolchevique vão derrotando os movimentos independentistas da Ucrânia até que eventualmente tomam o controle. E a República Socialista Soviética da Ucrânia se une, como mencionamos anteriormente, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 29 de dezembro de 1922. Nesse sentido, a Ucrânia fica institucionalmente estabelecida como uma das repúblicas fundadoras da União Soviética, passando assim de fazer parte do Império Czarista dos Romanov a fazer parte do Império Soviético liderado pelos bolcheviques. É importante ressaltar que a União Soviética não era constituída por uma unidade étnica e cultural, mas sim por um vasto mosaico de povos, culturas e línguas. Com diferentes graus de parentesco, eles se encontravam espalhados pela imensidão daquele território. Esse era o caso dos ucranianos. Embora ucranianos e russos compartilhassem as mesmas raízes eslavas do ponto de vista racial, a identidade ucraniana foi se formando a partir de um processo histórico e cultural diferenciado. Para os russos, que também foram formando uma língua própria, que apesar de ser próxima do russo, mantinha suas próprias características únicas. Por sua vez, da própria Ucrânia vão se desenvolvendo tradições, folclores e uma língua popular que ganha força principalmente no meio rural. Enquanto as elites urbanas mais próximas de Moscou tendiam a se russificar, adotando nessas cidades o russo como idioma e cultura dominante. Mas sobre isso vamos voltar mais adiante. Então vamos voltar aos acontecimentos daquele turbulento século XX após o estabelecimento da União Soviética, em dezembro de 1922. Seu líder indiscutível, Vladimir Lenin, vai experimentar uma rápida deterioração de saúde que vai culminar com sua morte em 21 de janeiro de 1924. Mesmo antes da morte de Lenin, vários de seus antigos camaradas disputam abertamente o poder, dando início agora, após seu desaparecimento físico, a uma disputa interna de lideranças dentro da União Soviética. Entre os principais concorrentes que se destacavam naquela luta política estavam Leon Trotsky, de um lado, e Iosif Stalin, de outro. Ambos personagens tinham suas próprias visões sobre o rumo que a União Soviética deveria tomar. Trotsky defendia uma visão mais internacionalista da revolução permanente, enquanto Stalin defendia uma revolução mais doméstica, mais nacional, concentrada dentro das próprias fronteiras da nação, que com o passar do tempo pudesse influenciar o restante dos países. O fato é que nesse complexo conflito dentro da Rússia, é Iosif Stalin quem vence e se impõe. Com o poder da União Soviética já nomeado como secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética em 1922, nos anos seguintes, Stalin vai consolidando sua posição.
Nesse novo contexto, Stalin põe fim à nova política econômica de caráter semi-liberal que Lenin havia implementado em 1921 e, em seu lugar, leva adiante o chamado Primeiro Plano Quinquenal. Com esse plano, Stalin pretendia dinamizar e levantar economicamente a União Soviética, que após a Guerra Civil e a Revolução ainda carregava vários resquícios econômicos. O principal objetivo do primeiro plano quinquenal de Stalin era a rápida industrialização da União Soviética. Um país onde a agricultura representava, em 1928, metade do seu produto interno bruto, mas entendendo a importância não só econômica, mas também política, que a indústria e a manufatura teriam no século XX, Stalin traça esse plano, que também previa devolver ao Estado o papel de diretor da economia que nos primórdios da Revolução Bolchevique ele havia tido. Assim, Stalin. No final de 1929, inicia-se um processo de coletivização novamente de todas as fazendas produtoras da Rússia e da União Soviética, removendo quase completamente a propriedade privada e organizando os camponeses em novas e extensas fazendas coletivas, chamadas kolkhozes, colocando-as, além disso, sob controle direto da organização do Estado. Isso com o objetivo de que, ao controlar a propriedade, o Estado pudesse dispor daqueles excedentes econômicos desse setor para investi-los no setor industrial e, assim, potencializar várias de suas áreas, como a indústria carbonífera, metalúrgica, manufatureira, entre outras. Para Stalin, a indústria não iria se desenvolver de forma espontânea na Rússia, mas sim que exigia a vontade de direção determinada do Estado, para assim poder ser capaz de competir contra as outras potências bolcheviques. A coletivização das terras não era algo novo para a União Soviética, pois, como vimos, na época revolucionária também foram coletivizados aqueles meios de produção e aquelas terras agrícolas. Agora, depois disso, como relatamos, com a nova política econômica de Lenin entre 1921 e 1929, o setor privado na Rússia voltou a ganhar destaque na agricultura. Tanta importância que, de acordo com os dados oficiais de 1922, antes da coletivização de Stalin, as fazendas coletivas, ou kolkhozes, representavam apenas 1,7% do total das fazendas da União Soviética. Assim, sob o primeiro plano quinquenal de Stalin, não só se acaba com a propriedade privada agrícola da União Soviética, mas também se vai diretamente. Também contra os chamados kulaks. Os kulaks eram a forma como se referiam à classe social de camponeses abastados e proprietários de grandes extensões de terra. Portanto, a coletivização das terras dessa forma é ao mesmo tempo que Stalin inicia a coletivização dessas terras. Ele aponta os kulaks como os inimigos do povo soviético e inicia uma perseguição contra eles no contexto de um processo chamado desculaquização, perseguindo assim muitos daqueles que mais tinham conhecimento sobre como trabalhar essas terras. Voltando ao processo de coletivização nos fundamentos teóricos de Stalin, ao controlar toda a produção de alimentos, o Estado soviético, este forneceria aos fazendeiros e agricultores a quantidade necessária para o seu trabalho e para a sua subsistência, enquanto o restante da produção, que recebia o nome de cotas de aquisição, deveria passar diretamente para as mãos do Estado soviético para ser distribuída, a critério dele, por todo o território da União. E essa política de estatização das terras aplicada na União Soviética também será implementada na República Socialista da Ucrânia, que fazia parte dela. Agora, segundo os estudiosos, essa política de estatização é aplicada com maior intensidade na Ucrânia, pois ela possuía terras mais férteis e era lar de uma importante mão de obra. Com cerca de 25 milhões de camponeses em 1929 e produzia, antes da coletivização, a importante quantidade de 19 milhões, dos quais a maioria era trigo, centeio, milho e outros grãos. Também se cultivavam legumes, verduras e frutas e também se criava gado para obter produtos de origem animal. A agricultura era tão importante na Ucrânia que o país era conhecido como o celeiro da Europa, que chegaram a expropriar suas fazendas e vários desses camponeses ucranianos chegaram até a queimar deliberadamente os alimentos como forma de protesto contra o processo de coletivização. Ainda assim, contra tudo e contra todos,
As autoridades soviéticas realizam esse processo de coletivização de forma acelerada por toda a União, para colocar em perspectiva a rapidez com que isso está sendo realizado. Teriam sido debatidas demissões constantes, enquanto os camponeses impureza dos sindicatos. Como dissemos, 1,7% de todas as fazendas do país. Apenas 4 anos depois, em 1932, o número de fazendas coletivas agora representava 52,7% de todas as fazendas do país. Essas fazendas coletivas passaram de representar cerca de 260 mil quilômetros quadrados para mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, em 4 anos, mais da metade das terras e fazendas da União Soviética passou a funcionar sob um sistema de produção coletiva dirigido pelo Estado. E esse processo de coletivização e estatização vai continuar de forma constante durante a década de 1930, concluindo em 1939, quando já 95% de todas as fazendas do Império Soviético funcionavam sob esse modelo. Agora, voltando aos anos iniciais desse processo de coletivização, ou seja, entre 1928 e 1932, a rapidez com que essa política é implementada é tamanha que o próprio Stalin publica, em março de 1930, um artigo intitulado Atordoados pelo Sucesso, onde faz uma avaliação um tanto crítica dessa política. Mas ele não a limita, e sim dá carta branca. Para que a quantidade de terras coletivas fosse se multiplicando cada vez mais, e mais particularmente no caso ucraniano, as fazendas coletivas para enriquecimento já representavam 70% de todas as fazendas ucranianas. Ao mesmo tempo, muitos camponeses que viveram na pobreza comemoraram, a princípio, o fato de receberem uma propriedade coletiva sobre essas terras. Diversos problemas vão surgindo aos poucos. O primeiro problema está diretamente relacionado com os chamados kulaks, ou grandes proprietários de terras. Esses grandes proprietários de terras não eram simplesmente os donos da terra, mas também os principais conhecedores e garantidores das formas de produção daquela terra, e os responsáveis pela organização interna dessas terras para que fossem produzidos alimentos suficientes, pelo menos para suprir a demanda básica interna. Mas com esse processo de desculaquização, que incluía até mesmo a execução e o confinamento em campos de trabalho forçado, a muitos desses proprietários de terras e suas famílias, levando-os para regiões isoladas como a Sibéria e a Colômbia, Cazaquistão. Foram apagando pouco a pouco não só as pessoas, mas também o conhecimento daqueles que por anos haviam sido os administradores dessas terras, levando muitas dessas fazendas a um estado de desorganização e ineficiência, o que acabou influenciando em uma rápida queda da produção. Outro problema que surge com essa política é que se perdem os incentivos ou recompensas monetárias que muitos camponeses recebiam. Portanto, da mesma forma que a perda das hierarquias de produção tradicional, a perda do conhecimento técnico na produção agrícola leva a um descuido generalizado de muitas dessas terras. Além disso, o governo soviético não confiscava apenas a terra em si, mas também as ferramentas e os meios com os quais ela era trabalhada. Entenda-se, ferramentas como tratores, animais de carga e outros elementos indispensáveis, como forma de garantir que todos obrigatoriamente fossem se integrando àquelas fazendas coletivas ou kolkhozes para exercerem suas funções. Todos esses fatores, combinados com outros relacionados à burocracia, à situação política e até mesmo a fatores climáticos, são o prelúdio daquela grande fome que o gigante soviético vai enfrentar mais cedo ou mais tarde. Como mencionamos anteriormente, esse fenômeno de escassez e fome vai ocorrer em diferentes regiões da União Soviética durante a primeira metade da década de 1930, mas com diferentes níveis de impacto em cada uma dessas regiões, sendo a região e a República da Ucrânia onde ocorre o maior número de mortes nesse período. A principal razão para isso, segundo diversos estudiosos, teriam sido as chamadas cotas mencionadas anteriormente,
Essas cotas eram a quantidade de alimento com a qual o governo soviético ficava depois de fornecer aos camponeses o alimento considerado necessário para sua subsistência. Essas cotas variavam de acordo com a região e, como dissemos, eram decididas com base nos critérios do governo central. No caso da Ucrânia, essas cotas de aquisição chegaram a ser especialmente altas. Ou seja, a quantidade de comida que realmente restava para os ucranianos era singularmente baixa, em contraste com as outras regiões. Alguns estudiosos até especularam que isso não se devia apenas a razões econômicas, já que a Ucrânia era a que mais produzia alimentos, mas também a razões políticas, até mesmo étnicas. Enquanto outros estudiosos colocaram essa teoria e especulação em dúvida com base em diferentes razões. Mas o fato é que os ucranianos representavam um grupo étnico, cultural e nacional diferenciado do restante das repúblicas e grupos da União Soviética, como já explicamos. Além disso, era o grupo que mais havia resistido à política de coletivização de Stalin. Em 1926, os ucranianos representavam 21% de toda a população da União Soviética, com cerca de 31 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, era a república onde existia mais oposição e desejo de independência em relação à Rússia soviética. De modo que, no início dos anos 30, os ucranianos começaram a testemunhar como cada vez havia menos alimentos disponíveis para o seu consumo. As hipóteses, sem conclusão até hoje, como dissemos, vão desde um grande problema de ineficiência governamental e de planejamento centralizado que gerou esse resultado fatal, acidentalmente. Como parte da política de coletivização, até as hipóteses de um plano orquestrado de Stalin contra os ucranianos e sua rebelião contra o governo soviético. Seja qual for a explicação, o certo é que esses fatos ocorreram sob a autoridade e administração de Stalin. Então, voltando a eles, é em 1931 que começam a surgir as primeiras notícias de uma possível ameaça da Ucrânia. Ao ver os resultados das colheitas em 1931, os agricultores ucranianos teriam alertado o governo sobre uma redução de 21%, em relação ao 23 milhões de toneladas, caiu para 18 milhões de toneladas produzidas, das quais pelo menos cerca de 7 milhões deveriam ser enviadas ao governo em Moscou, já que as cotas de aquisição para quase 40% assim começam a surgir as primeiras notícias das primeiras vítimas que sofriam com essa escassez. E isso não passa despercebido pelas autoridades soviéticas locais na Ucrânia. Essas autoridades ucranianas, em 1932, no ano seguinte, recebem reclamações de 50 comitês distritais do Partido Comunista na Ucrânia sobre as cotas de aquisição que estavam sendo exigidas deles. De Moscou, autoridades soviéticas ucranianas levam essa preocupação a Stalin. E Stalin responde enviando em outubro daquele ano de 1932 dois comissários de sua extrema confiança, Vyacheslav Molotov e Lazar Kaganovich, não com o objetivo de negociar com os agricultores ucranianos, mas sim para implementar com a maior força possível o cumprimento rigoroso das cotas de aquisição que haviam sido estabelecidas por, assim como, abre aspas, esmagar todos os contra-revolucionários. Assim, Molotov e Kaganovich utilizam a polícia política do regime chamada em russo de NBKD, predecessora da KGB, para pressionar ou reprimir os agricultores que protestassem contra as cotas de aquisição e iniciar o que alguns estudiosos do tema chamaram de o Reino do o terror, com a perseguição e execução de vários centenas de agricultores, cidadãos comuns e a Igreja Ortodoxa Ucraniana. Tudo isso no contexto, como dissemos, da situação econômica agrícola, mas também de fortes oposições que havia na Ucrânia contra o regime soviético. Ao mesmo tempo, Molotov e Kaganovich incentivam o uso das chamadas listas negras, que isolavam vilarejos inteiros, bloqueavam suprimentos e bloqueavam o movimento de comida e alimentos. Nada podia ser destinado a não ser para onde o regime soviético russo determinasse. Nesse sentido, no ano de 1932, a Ucrânia encerra com os seguintes dados.
A produção de alimentos havia caído de 18 milhões de toneladas em 1931 para 14,5 milhões de toneladas em 1932, uma redução de mais de 20%. Por sua vez, outro dado revelador desse ano de 1932 é que entre maio, junho e julho foi atingido o alarmante número de até 27 mortos para cada 1.000 habitantes, o que, segundo diversos historiadores, está intimamente relacionado com a forte escassez de alimentos que se vivia naquele ano. À medida que a situação vai se agravando, outra medida que o governo soviético em Moscou toma é fechar todas as fronteiras da Ucrânia com as demais repúblicas soviéticas, para evitar assim uma grande onda migratória. Acho que é ao ver-se essas televisões, porque nas informações de revistas numéricas o Senado foi necrópole. E para junho, 2 meses depois, os números, de acordo com as informações oficiais do Estado ucraniano, estavam em cerca de 196 mortes para cada 1.000 habitantes, e essa situação de mortalidade era ainda pior dentro da região de Kiev, a capital da Ucrânia, onde em maio de 1933 foram registrados cerca de 208 mortos para cada 1.000 habitantes, enquanto em junho foram registrados 316 mortos para cada 1.000 habitantes. E isso segundo os dados estatais atuais, um número que não foi visto no restante da União Soviética. É por isso que os estudiosos catalogaram o ano de 1933 como o mais devastador de todo o Holodomor, não apenas pela fome em si, mas também pelos efeitos relacionados a ela. Por exemplo, durante 1933, na Ucrânia, cada vez mais casos de tifo começaram a aparecer, que era um grande grupo de doenças bacteriológicas transmitidas por piolhos e pulgas. Normalmente, em situações de fome, superlotação e insalubridade, a quantidade de doentes de tifo se multiplica por 10 em questão de meses durante o ano de 33 ao mesmo tempo. A escassez de alimentos, especialmente de grãos, não prejudica apenas os seres humanos, mas também os animais que se alimentavam deles. Como grande parte da produção de alimentos na Ucrânia também era usada para alimentar cavalos, vacas, ovelhas, porcos e muitos outros, o número desses animais também cai drasticamente de 1928 a 1933. O número de cavalos cai de 5,4 milhões para 2,6 milhões. O rebanho de gado cai de 8,6 para 4,4 milhões. E os porcos se reduzem de 7 para 2 milhões. Para aliviar essa situação, está registrado que Stalin enviou cerca de 176.000 toneladas de grãos para a Ucrânia durante a primavera e o verão de 1933. No entanto, a demanda era muito maior do que essa quantidade devido à queda na produção de alimentos naquela época. Os ucranianos, sem a ajuda do governo soviético, tentam lidar com a situação de diferentes formas, como criando alguns refeitórios públicos e centros assistenciais improvisados. No entanto, essa não teria sido a realidade em outras regiões do território ucraniano, onde a luta por alimento dava origem a conflitos e confrontos violentos entre fazendeiros e citadinos, muitos dos quais eram conhecidos, segundo testemunhos diretos, por repelirem violentamente os fazendeiros e camponeses que se aproximavam das cidades para pedir comida. A situação chega a ser tão grave que, em algumas localidades da Ucrânia, supostamente teriam ocorrido vários casos de canibalismo. Por sua vez, o governo soviético de Moscou nega categoricamente que tal situação estivesse ocorrendo na União Soviética, mantendo um sigilo midiático sobre essa situação. Um dos casos mais famosos dessa situação midiática é o do jornalista Walter, quando era correspondente do New York Times em Moscou, pois não havia como, já que era proibido viajar para Kiev, na Ucrânia. Durante esse período, ele teria publicado várias colunas nas quais, baseando-se em informações do governo, negava a suposta fome e falava de falhas parciais nas colheitas. No entanto, em contrapartida, outros jornalistas, como o britânico Gareth Jones, investigaram a situação de forma mais assídua. Ao driblar as restrições e conseguir chegar a Kiev, ele publica um relatório no qual retrata a realidade ucraniana.
Uma das passagens mais veementes desse relatório diz o seguinte: caminhei por vilarejos e 12 fazendas, em todos os lugares ouvi o grito: não há pão, estamos morrendo. No entanto, aquela fome, que atinge seu auge entre abril e julho de 1933, vai se tornando menos severa a partir da segunda metade daquele ano. Depois de ter aplicado uma série de medidas de coletivização em massa que foram fator-chave nessa situação, Stalin agora começa novamente a aliviar várias dessas medidas. Em primeiro lugar, Stalin ordena a Molotov e Kaganovich que cessem a perseguição contra os contra-revolucionários e os responsáveis pelas terras. Ao mesmo tempo, autoriza o envio de alimentos para a Ucrânia e reduz as cotas de aquisição, que tinham sido outro fator-chave nessa situação, permitindo aos ucranianos ficarem com um maior excedente de alimentos. Ao mesmo tempo, relaxa as medidas de coletivização das terras e, na verdade, permite o ressurgimento de algumas fazendas privadas. Essas medidas vão contribuindo para a rápida melhora da situação em relação à produção de alimentos, que havia fechado em 14,5 milhões de toneladas. Além disso, ordena a Molotov que permita aos ucranianos ficar com o excedente de alimentos. Coletivização das terras. O ressurgimento das terras. A coletivização das terras e o ressurgimento a coletivização das terras e o ressurgimento das terras, agricultura para investi-los no setor industrial. Esses objetivos do primeiro plano quinquenal foram sendo alcançados entre 1928 e 1933. A coletivização e o ressurgimento das terras. A coletivização das terras. O ressurgimento. A produção de ferro fundido quase dobrou, passando de 3,3 milhões de toneladas em 1928 para 6,2 milhões de toneladas em 1932. A produção de aço também aumentou significativamente, passando de 4 para 6 milhões de toneladas no mesmo período. A geração de eletricidade também teve um aumento notável, passando de 5 mil milhões de kWh para 13,5 mil milhões no mesmo período. Ou seja, quase triplicando a disponibilidade de eletricidade em todo o país. E quanto aos recursos energéticos, a produção de carvão passou de 35 para 64 milhões de toneladas e a extração de petróleo cresceu de 11 para 21 milhões de toneladas. Nesse período de 1928 a 1933,
Da mesma forma, houve avanços importantes na produção de máquinas e bens de capital, refletidos em um aumento de quase 10 vezes na quantidade de máquinas e ferramentas produzidas na União Soviética. E um crescimento palpável na fabricação de automóveis, que passou de 800 unidades por ano para 24.000 unidades nesse quinquênio. A indústria pesada, por sua vez, recebeu cerca de 86% de todos os investimentos industriais daquele primeiro plano quinquenal, o que confirmava a prioridade do projeto da União Soviética de se transformar em uma economia industrial poderosa. Por meio de um impulso decidido sobre os setores industriais estratégicos, como mencionamos, entre 1928 e 1937 a produção industrial triplica. E para o ano de 1941, há apenas alguns anos de completar o segundo plano quinquenal, haviam sido construídas cerca de 9.000 novas plantas industriais, e a União Soviética havia se consolidado como a segunda potência industrial mundial, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo os historiadores, esse processo de industrialização foi possível graças ao rigoroso planejamento estatal e ao controle dos recursos econômicos para direcioná-los àquele setor. Mas, é claro, com um alto custo social daquela coletivização agrícola que se refletiu em episódios que ficaram conhecidos como o Holodomor. Um custo humano que, ao mesmo tempo, proporcionou os excedentes para financiar aquela transformação profunda e acelerada da economia soviética. Embora hoje em dia persistam e persistirão os debates e as dúvidas sobre a possível exageração desses fatos, assim como o caráter acidental ou deliberado dos mesmos, existe um consenso de que durante esse ano a Ucrânia viveu uma dura escassez. Nesse sentido, o episódio chamado Holodomor, com seus detratores, estudiosos, defensores ou negadores, se ergue como um dos períodos mais controversos. Não só da história soviética, mas também da história universal, um fato que foi pouco investigado, apesar de sua magnitude, turbulência e da grande polêmica que o cerca. Esse episódio e a maneira como foi tratado, especialmente no passado recente, deixaram uma marca no imaginário coletivo dos ucranianos. Como ainda é objeto de interesse entre muitos russos que desejam conhecer a verdade sobre seu passado. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo. Lembro que vocês nos dão um grande apoio, deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrillo Vilches, ou seja, a Nova Enciclopédia. Agradecemos seu apoio, um abraço e muitas bênçãos a todos.